Hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Na obra de Freud, sonhos e psicanálise, né? E lembrando que escrevemos 15 livros a respeito desse tema, já publicamos 7 deles, né? E essa coleção, então, de 15 livros sobre sonhos é um reconhecimento das bases da psicanálise, né? Obtidas através também do estudo dos sonhos. Então, não é só a psicopatologia com as suas entidades nosológicas, como a histeria, esquizofrenia, né, as perversões, que embasam o conhecimento psicanalítico. Então, os sonhos de pessoas normais também, né, pessoas sadias, pessoas neuróticas, pessoas perversas, pessoas psicóticas, também embasam o conhecimento psicanalítico e, já bem, sempre importante colocar que Freud, né, exatamente, e aí está a genialidade dele, conseguiu transcender a ele mesmo e a todos os outros filósofos, né, anteriores a ele, inclusive Karl Marx, né, entendeu? Também, né? Então, esse Engels, né, então esses filósofos, né, digamos assim, eles não têm o conhecimento, né, da mente humana que o Freud tem. Então, dá para a gente ver a leitura, né, claramente do que está sendo proposto ali a partir dos desejos inconscientes das partes envolvidas, né? E, quer dizer, cria-se mais uma ilusão para tentar substituir as ilusões anteriores, né, as ilusões que serviram para o gasto, né, digamos assim, até então, e se continua na mesma situação, quer dizer, uma ilusão que não dá conta, né? Ilusões que não dão conta da grande tarefa do ser humano, que é dar conta da destrutibilidade que a pulsão de morte, do estrago, né, que a pulsão de morte faz dentro da sua própria vida, dentro da sua mente e socialmente, né? Quer dizer, então, a cultura, que é uma emanação dessa situação interna de necessidade de fusão, né, da pulsão de morte pelo amor, né, pela sabedoria, pela autoproteção, pela autoconservação, né, autopreservação, né? Como é que você pode propor uma vida em que quem carrega a vida, né, dentro do seu corpo é desvalorizado o tempo inteiro? Essa é a pulsão de morte claramente sendo colocada em cima das pessoas. Aí você vê chavões, aí como os fins justificam os meios, aí mais bilhões de pessoas lesadas, prejudicadas, não é, ao longo da história. Quer dizer, então a gente vai vendo, né, essas coisas e realmente não tem como até a espécie humana sobreviver se continuar ignorando coisas factuais, irrefutáveis, como sonhos, né? Colocando isso num segundo plano, num terceiro plano, um dado histórico, quer dizer, para se falar disso lá de longe, né, sem entrar no mérito da questão e sem se mergulhar, né? Um dos nossos livros aqui é um mergulho, né? Um mergulho na elaboração onírica, está aqui, ó, um mergulho na elaboração onírica, esse aqui é o 3, né? Tem vários outros aqui, depois a gente vai mostrando. Então, nós escrevemos aí 15 livros, né? Porque Freud sempre valorizou o estudo dos sonhos, escreveu vários textos sobre sonhos, não escreveu só o de 1900, o qual tem notas de rodapé e acréscimos durante toda a vida de Freud, né? 1911, por exemplo, foi um ano de grandes acréscimos, inclusive o simbolismo dos sonhos e tudo, né? E que todo esse material está revisto no trabalho que eu tive a felicidade de poder fazer, né? E é isso. Então nós estamos lidando com fatos, com observações factuais, simples, e as pessoas não querem tomar ciência disso, não querem tomar consciência disso e ficam com as narrativas falaciosas, né, idealizadas, né, que, puta, como eu tenho usado esse símile muitas vezes, né, vazamento por dentro dos ideais, daquela mesma maldade, daquela velha maldade, né? Vamos falar um pouco sobre o Nietzsche, em outra palestra, dentro de poucas semanas, nas próximas semanas,
quando Nietzsche chorou, né, vamos falar também, né, do eterno retorno do mesmo, né, o eterno retorno do mesmo travestido como se fosse outra coisa. Tá? Então, veja bem, existem fatos psíquicos que mostram o que é a nossa mente, como é que a nossa mente funciona. Tá? Então, qualquer cultura, qualquer proposta política, qualquer filosofia, né, digamos assim, que não trate da maldade humana, né, e da capacidade autodestrutiva do ser humano, da capacidade destrutiva do ser humano, da sua produção cultural, uma proposta que ignore, né, digamos assim, na prática, com, entre aspas, serviços comprovadamente prestados de destruição dos valores sociais, né? Essa proposta, ela é destrutiva, é a mesma coisa de sempre. É a mesma coisa que aconteceu com o martelo das bruxas lá na Idade Média, né? Os 20 milhões de mortos lá na Revolução Bolchevista, não sei quantos milhões de mortos na Revolução Maoísta. Então, tudo é pretexto para matar as pessoas, para eliminar as pessoas, né? Um jogo sujo, desleal, né? Então, enquanto esse tipo de deslealdade, de falta de ética, né? Falta de tudo, né? Continuar podendo ser feito, você precisa reconhecer, né? Que essa cultura ela não está bem feita, né? Então, isso não é uma cultura que você possa digamos assim, assinar embaixo e sair com bandeiras, né, pelo meio da rua, tentando implementar isso aí. Tá? Então, nós precisamos realmente entender, né, que nenhuma cultura que despreze a liberdade do ser humano, que despreze a capacidade individual do ser humano, há uma ingratidão muito grande com Freud, com Einstein, com outros grandes matemáticos, grandes estudiosos que, agora mesmo, 3 físicos, né, ganharam aí o Prêmio Nobel. A instituição do Prêmio Nobel é uma coisa muito interessante, porque valoriza quem estuda, quem trabalha, né? Então, 3 trabalhadores intelectuais aí da física receberam o Prêmio Nobel na área da física quântica, quer dizer, aprimorando o conhecimento do ser humano a respeito da realidade externa, né? Como Freud aprimorou de uma maneira poderosa, né, o conhecimento da mente humana, incluindo, reconhecendo a existência dos seus icebergs, né, invisíveis, acima da linha da tona da água, né? Digamos assim. Tá? Então, os sonhos, esses 15 livros que nós estamos falando deles, mais 15 livros, aí, pouca literatura, né, em relação ao trabalho maravilhoso que foi feito por Freud, é muito pouco. Tudo que foi escrito sobre sonhos até hoje pelos seus sucessores, né? Então, os psicanalistas se sentem à vontade de abrir mão de fontes, né, de conhecimento, né, que vem do conhecimento dos sonhos e que foram, né, digamos assim, claramente mostradas por Freud com uma confiabilidade que é decorrente da observação dos fatos e não da estatuição de narrativas, adiantando, né, toda narrativa, até prova em contrário, vem do desejo inconsciente do narrador. Tá? Então não tem nada aí que você possa sustentar que aquela produção cultural, entre aspas, seja uma coisa universal realmente. Não, até prova em contrário é produto, né, digamos assim, da narrativa, que essa narrativa é produto do que vem de dentro da mente inconsciente do narrador. Isso Freud deixou bem claro, né? Por isso mesmo que ele trabalhou com a metodologia de Charcot, que é a observação rigorosa e exaustiva dos fatos. Então, o psicanalista ele precisa ser um observador da realidade, né, e não um narrador de falácias idealizadas por dentro de onde, né, por dentro deles vaza a maldade, o autoritarismo e a onipotência infundada em relação ao trabalho que o ser humano precisa fazer
em relação à realidade que o cerca. Então é isso, os 15 livros que eu escrevi, né, sobre o tema mostram exatamente esses dados que foram obtidos, né, e dão ao leitor um aprofundamento, né, na área da psicanálise, que só pode ser feito com estudo adequado, rigoroso dos sonhos.